lá para mais uma correção, né? A correção agora é da nossa lista 3, que tem o tema logaritmos, tá? Então, essa aqui é a letra A, ó, logaritmo de 625 na base 5, e eu tenho que descobrir esse valorzinho de x aqui. Lembrando para vocês, o método de resolução é o mesmo lá de potência, o mesmo de função exponencial, né? Então, eu sempre pego no sentido anti-horário, ó. X é a minha 5 é a minha base, x o expoente e 625 o resultado. Como assim? Vamos escrever lá. 5 a base, x expoente e o resultado 625, tá? Para resolver logaritmo, eu preciso igualar essas bases. Eu tenho que transformar as duas bases no menor valor. O menor valor aqui, no caso, é o 5. Então, vai ficar 5 elevado a x igual a 5. Agora, eu tenho que verificar quantas vezes eu multiplico esse 5 para dar 625. Você pode utilizar pela fatoração. 625 por 5 dá 125. Por 5, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Terminei. Aí eu conto aqui. 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 5 elevado a 4, que é o expoente que eu vou colocar aqui. Feito isso, cancela as bases, que são iguais. Então, sobrou aqui a igualdade. X igual a 4. Esse é o resultado. Vamos à letra B. Eu tenho log de 1 na base 3 igual a x. Igual nós fizemos lá na outra, ó. Vocês vão pegar no sentido anti-horário, ó. Tá? Então, quer dizer que 3 é a base, x é o expoente igual a 1, tá? Aí, eu pego sempre o menor divisor, né? Mas a minha base não pode ser 1, então, eu tenho que pegar 3. Então, vai ser 3 elevado a x igual a 3. Aí, como que vocês têm que resolver? Quantas vezes vocês multiplicam o 3 para dar 1? Nenhuma. Então, elevado a 0. E 3 elevado a 0 é 1. Cancelo base com base e sobrou x igual a 0. Tá aí o meu resultado. Olha a letra C. Faço lá o reloginho anti-horário, né? Setinhas para me saber quem é a base. Então, a base é 7, é sempre o número que está embaixo, elevado a x igual a 7. Vocês observaram que as minhas bases já estão iguais? Aí, quando tiver assim, vocês, sempre que não aparece o expoente lá em cima, ele é igual a 1. Então, eu vou cancelar o 7, então sobrou x igual a 1. Igual eu falei para vocês, mesmo que não apareça aqui no expoente, eu sei que lá tem um 1. Então, ficou x igual a 1. Então, 7 elevado a 1 é igual a 7. Então, vamos lá, pessoal, aqui, ó. Eu tenho 2 elevado a x igual a 128, né? 2 elevado a x igual a 2. Agora, eu tô fazendo aqui, ó, a fatoração. 128 por 2, 64. 64 por 2, 32. 32 por 2, 16. 16 por 2, 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. Terminei. Agora, eu faço a contagem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso quer dizer que é 2 elevado a 7. Então, eu venho aqui e coloco 7 no expoente. Tenho bases iguais, cancela as bases. Sobrou o quê? X igual a 7, que é o meu resultado. Pessoal, agora a letra I, ó. Eu tenho logaritmo de 16 na base 8 igual a x. Novamente, pego no sentido anti-horário para me saber como que vai montar. Então, vai ficar 8, que é a base, elevado a x igual a 16, tá? Ah, professora, mas não tem nenhum número que eu multiplico o 8, né, uma quantidade de vezes que vai dar 16. Então, você tem que diminuir os dois números, tanto o 8 quanto o 16. E o menor divisor de dois números pares é o 2. Quantas vezes eu multiplico esse 2 para dar 8? Vou lá e faço lá a fatoração. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. 1, 2, 3.
Vou e coloco aqui no expoente, 2 elevado a 3. E deixo o x lá, não posso sumir com x. Do outro lado agora, quantas vezes eu multiplico esse 2 para dar 16? Então, vamos lá, ó. 16, vou fatorar. 16 por 2, 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. Então, quantas vezes aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Então, aqui em cima vai ser 4. Cancelo base com base, sobrou 3x igual a 4. Para resolver, isolo x, repito 4, 3 estava multiplicando, vai passar dividindo. Esse é o meu resultado. A letra F aí, ó, logaritmo de 64 na base 32, né? Então, agora eu vou ter que, novamente, fatorar os dois números, né? Porque eu tenho que pegar o menor divisor de um número par é o 2. Mas eu escrevo primeiro em forma de equaçãozinha aqui, ó. 32 elevado a x igual a 64. Como eu disse, tenho que fatorar os dois números. Então, 32 por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, eu venho aqui e coloco, ó, 2 elevado a 5 e repito o x de lá, que eu não posso sumir. Se na esquerda é 2, na direita também tem que ser 2. Aí, eu venho fatorar. 2, 64 por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1, né? Então, eu venho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E coloco lá o 6 no expoente. Base iguais, cancelo, cancelo, sobrou 5x igual a 6. Isolo x, repito 6 e passo 5 dividindo. Tá aí o resultado. X igual a 6 quintos. Pessoal, eu tenho um logaritmo de 125 na base 25 igual a x, né? Então, a minha base vai ser o número de baixo, que é o 25, elevado a x igual a 1 sobre 125, tá? Aí, eu pego o menor divisor. O menor divisor de 25 e 125 é o 5. Quantas vezes eu multiplico esse 5 para dar 25? 2 vezes, né? 5 vezes 5, nem precisa fatorar. Já do outro lado, a base também tem que ser 5. Quantas vezes eu multiplico esse 5 para dar 125? Venho aqui na fatoração, ó. 125 por 5, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Terminei? Então, eu venho aqui, 1, 2, 3. Coloco 3 aqui. Só que se vocês verificarem, eu tenho uma fração lá do outro lado. Sempre que eu tenho uma fração, o inverso de uma fração é um número negativo. Então, eu tenho que colocar o negativinho lá em cima, por conta que é uma fração, tá? Cancelo as bases, sobrou 2x igual a menos 3. Isolo x, repito menos 3 e passo 2 dividindo. Então, x é igual a menos 2 sobre 3. Aqui o resultado. Aqui, ó. 2 elevado a x igual a 256, ó, sentido anti-horário. Agora, eu tenho que verificar quantas vezes eu multiplico esse 2 para dar 256. Aí, eu já comecei, ó, 256 por 2, 128. Dividido por 2, 64. Dividido por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Terminei? Vem aqui e faça a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Então, o meu expoente aqui vai ser 8. Cancelo base com base, sobrou o quê? X igual a 8. Prontinho, esse é o resultado. Aqui, ó, logaritmo de 128 na base 256 igual a x. Agora, eu tenho dois números pares, só que eu não tenho o menor divisor deles aqui, não. Então, vou ter que diminuir ambas as partes.
Então, o menor divisor de um número par é o 2. Quantas vezes eu multiplico esse 2 para dar 256? Lá na anterior, ó, já sei que foi 8, então nem vou fazer a fatoração novamente, só vou colocar o 8 aqui, 8x. Aqui do 128, eu posso fazer a fatoração, né? Então, se eu tenho, quantas vezes eu vou multiplicar? 2 para dar 128. Se eu pegar aqui, ó, daqui para baixo, é a minha fatoração, então é só diminuir 1. Então, se na esquerda é 8, na direita vai ser 7, 1 a menos. Nem vai precisar de fazer a fatoração novamente. Então, cancelo base, sobrou 8x igual a 7. Isolo x, repito 7, o 8 passa dividindo. X igual a 7 oitavos. Tá, a última questão, né? Então, eu vou pegar aqui, 3 é a base, que é o número de baixo, elevado a x igual a 81. Né? Menor divisor, 3. Então, eu vou fatorar 81 aqui, ó. 81 por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Aí, eu conto 1, 2, 3, 4. Então, quer dizer que meu expoente do lado direito vai ser 4. Então, vai ser 3 elevado a x e 3 elevado a 4, né? Porque 3 elevado a 4 é 81. Cancelo base com base, sobrou a igualdade. X igual a 4. Prontinho.